Vamos começar? Boa noite a todos, bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Se queres a prova de um milagre, observa as transformações de vida provocadas pelo Evangelho do Mestre amantíssimo Jesus. Muito boa noite, companheiros. Que Jesus nos abençoe. Que possa iluminar o nosso pensamento, principalmente o nosso sentimento, na noite de hoje. Convidamos a todos a fazer a nossa prece e depois nós vamos para a leitura do capítulo de hoje do livro Pão da Alma, que vai falar, evidentemente, a respeito de Jesus, mas vai falar na constância que nós devemos ter com as coisas do Evangelho, né? O tema pode nos parecer até fora de data, porque é mesmo, né? Vai falar de Natal, mas é uma exortação para que nós entendamos que a mensagem de Jesus não é para datas específicas, nem para dentro dos templos, embora respeitemos todas as doutrinas, as religiões que pensam assim, que realizam as suas reuniões, tem toda a sua ritualística, as suas cerimônias, porque elas são importantes, elas aproximam pessoas, mantém viva a ideia e o conhecimento do Evangelho, mas nós devemos entender que Jesus não é exatamente um salvador pela sua presença física, não é alguém que venha resolver a nossa problemática, curar nossas doenças, as nossas dores. Tudo isso vai acontecer não pela presença física de Jesus, mas na medida que nós formos compreendendo a sua mensagem, que formos assimilando e nos esforçando por vivê-la espontaneamente no nosso dia a dia. Façamos, pois, a nossa prece, elevando sempre os nossos pensamentos ao alto, rogando as bênçãos do esclarecimento, tão importante para nós, mas especialmente as bênçãos do bem-estar, das vibrações um pouco mais elevadas, do otimismo, da alegria, daquilo que podemos realizar, gerando a partir de nós, com o amparo do alto. Que o Senhor nos permita a assistência espiritual, que possamos perceber nesse ou naquele ponto algo que mais seja importante para cada um de nós e que não nos falte o amparo. Temos certeza que não nos faltará, mas que possamos todos prestarmos muita atenção naquilo, nas reflexões, naquilo que nós vamos ouvir aqui na noite de hoje. Que o Senhor nos ampare a todos os espíritos amigos que também se fazem presentes nas nossas reuniões. Obrigado, Senhor. Natal. Recordando Jesus, divide o teu pão. Acende luminares de esperança e de paz. No entanto, não te esqueças da bondade constante. Socorre a quem precisa, sem ter dia nem hora. Deixar para mais tarde é prolongar a dor. Faze de tua vida Natal a todo instante. Como já dizíamos, nós fomos nos acostumando a voltarmos o olhar, a lembrança para Jesus em determinadas datas, de acordo com a religião de base cristã de cada um de nós. Há certas datas que são comemoradas por toda a cristandade, e nós nos lembramos muito de Jesus na Páscoa, que traz a extraordinária mensagem da continuidade da vida, uma
uma espécie de comprovação, um atestado daquilo, de tudo que Jesus falou, viveu, exemplificou. Também nos lembramos muito na época natalina, né? Desenvolveu-se um costume de se presentear as pessoas, também de se fazer a caridade material. Muitas pessoas se reconciliam na época de Natal, pelo clima mental que se estabelece. Não pela data exatamente do calendário, porque calendário é uma concepção humana. A nossa percepção de tempo é particular e vale só para o nosso mundo. Tem mais um sentido de registrar acontecimentos passados, de prever ou de promover programações futuras, mas o mundo cristão volta o seu olhar, volta o seu coração, lembra de Jesus. São revividas as passagens da sua vida física no planeta. E só isso já tem um poder extraordinário, porque nos faz elevar as vibrações. São épocas de reflexão, de pensamento, épocas onde muitas pessoas incentivam as outras. São campanhas de Natal, disso, daquilo. As igrejas, de um modo geral, promovem encontros, promovem cerimônias que exaltam, que cantam, que cultuam, que louvam. Então, tudo isso é importante, é necessário, mas o mais importante é entendermos que a mensagem do Evangelho é para a vida comum do dia a dia. É um processo, um convite, na verdade, à melhoria moral, espiritual, à conduta terrena, é um convite à criação de novos hábitos, começando pelo pensamento. Se nós, ontem ainda falávamos sobre isso, tudo que existe na Terra existiu antes na cabeça de alguém, no pensamento de alguém, não é? E isso vale tanto para as coisas boas, e inclusive para as coisas ruins. Né? Muitas vezes um crime cometido foi planejado 1 mês, 1 ano, 10 anos antes. Então, é uma importância muito grande nós renovarmos, criarmos novos hábitos no pensamento. E esse é mais um dos convites do Evangelho de Jesus. Então, a recomendação de hoje é para que, dentro do possível, nos esforcemos para vivenciarmos essas lições primorosas no dia a dia. Né? A lição do amor incondicional, a lição do perdão, da tolerância, da benevolência, da correção de atitudes perante a vida, da resignação. Jesus fala muito da resignação. Né? Quem quiser me seguir, venha, mas já sabe que vai ter que carregar, simbolicamente, é claro, uma cruz. Não é? Porque prestemos atenção em determinadas palavras de Jesus. Eu não vim trazer a paz. Né? Não no sentido geral, não veio trazer a paz, porque toda pessoa que começa a entender, a interiorizar o Evangelho, começa a prestar atenção no seu mundo interior, que já se descobre imperfeita, com grandes desafios a superar, essa pessoa perde a paz. A consciência já está mandando fazer uma coisa, ele está fazendo outra, de repente ele percebe que suas atitudes não são as melhores, e há que se vencer obstáculos íntimos. Vencer o egoísmo e o orgulho não é tarefa fácil, nem para uma encarnação apenas. Então são grandes desafios, não é uma tarefa comum. Ninguém vai se evangelizar da noite para o dia. Ninguém vai virar anjo, ganhar asa, virar santo, apenas por frequentar determinada religião, por estudar um pouco, por ler meia dúzia de livros. É uma tarefa de realização gigantesca e interior. É preciso lutar com as dificuldades íntimas, e essas são as piores. Quando Jesus se refere à fé que remove montanhas, não falava de coisas físicas, de movimentar montes geográficos para aqui e para lá, falava das gigantescas montanhas, das dificuldades íntimas, porque essas é preciso muita fé. Fé é sentimento, fé é confiança, mas é preciso esforço, é preciso abdicar-se de uma porção de coisas, não é? O altruísmo, esquecer de si mesmo, é preciso entender que a vida precisa da nossa participação, e não é nada assim fenomenal, estrondoso. No momento, a nossa participação é junto do nosso lar, da nossa família, no bairro em que moramos, na sociedade, no trabalho,
É lá que nós devemos participar, assumindo responsabilidades. É muito comum nós atribuirmos a responsabilidade, quando não a culpa, de certos acontecimentos às outras pessoas, às autoridades, aos governos, do modo geral, ao vizinho, ao patrão, ao funcionário. Né? E essa mentalidade nos paralisa. Né? Nós ficamos presos em círculos viciosos de pensamentos negativos, negativistas, pessimistas. Né? Então é preciso um certo desprendimento, porque atuarmos numa sociedade, seja ela em que nível de sociedade for, em que grau for, ela requer um desprendimento. Né? Você vai ter que dedicar tempo, muitas vezes recursos intelectuais, materiais, e a proposta maior do Evangelho é essa transformação moral, mas que deve ser realizada por cada um de nós. E onde? Não necessariamente nos templos, nos lugares sagrados. Olha que coisa estranha. O ser humano vive identificando lugares sagrados, de peregrinações, de aparições místicas, sendo que o mundo inteiro é um lugar sagrado. Todos os lugares, as obras de Deus não podem conter coisas nefastas, sombrias. Né? O que tem de ruim por aqui, geralmente é fruto das nossas ações, dos nossos equívocos, do nosso mal querer, do nosso mal pensar, do nosso mal agir. Então é preciso entendermos. Nesse texto fala uma coisa muito interessante, né, que algo como a fome, me esqueci aqui, como a fome é preciso atender necessidades rapidamente, né, achamos aí? Socorre a quem precisa sem ter dia nem hora. Deixar para mais tarde é prolongar a dor. Então, quando eu era menino, eu escutava muito um ditado que dizia que quem dá logo, dá duas vezes. Olha que coisa. Além do ato em si, de oferecer algo a alguém, de perceber a necessidade do outro, de realizar, é preciso uma certa rapidez, uma certa celeridade. Não se pode deixar para amanhã. Aquele que dá logo, muitas vezes, alivia um coração sofrido, completa, provê uma necessidade urgente material, às vezes de saúde. Muitas vezes deixamos para o dia seguinte, e o dia seguinte pode ser muito tarde. E isso não é apenas no campo da oferta material, não, porque nós temos coisas morais, espirituais que podemos oferecer e que certamente superam em muito aquele atendimento de uma necessidade material urgente ali de momento, não é? Porque, como se dizia antigamente, fome todo dia a pessoa tem. Então não basta você dar comida hoje, porque amanhã o sujeito vai ter fome de novo. Né? Então há que se pensar de uma forma geral. Não é? Então atender o quanto mais rápido, não deixar para amanhã. Richard Simonetti, grande companheiro do Espiritismo, mais de 60 livros publicados, livros que tratam de assuntos importantíssimos, mas de uma forma tão acessível, tão simples e objetiva. Ele vai nos contar um caso, num de seus livros, num sujeito que estava preocupado com seu vizinho, que já 3 ou 4 dias andava assim meio macambúzio, meio triste, introvertido, não era uma pessoa assim. E ele se preocupou com aquele vizinho e pensava, amanhã eu vou lá conversar com ele, vamos ver, quem sabe eu posso fazer alguma coisa, qual será o motivo da sua tristeza. Né? E ele deixou para amanhã, e no terceiro, quarto dia, ele acordado de manhã bem cedo com a presença de médicos, de policiais, porque o vizinho havia se matado. E ele carregou, o sujeito dessa história, uma espécie de culpa, de peso, durante muito tempo, porque ele imaginou, ele pensou, quem sabe, se eu tivesse conversado com ele, naquele dia que eu pensei, quem sabe não teria mudado as suas disposições íntimas. Certamente que não há garantia, não é? Mas quem sabe aquilo que nós vamos fazer não pode mudar a vida de alguém. A vida em si está cheia, repleta de casos dessa ordem, de todos os tempos, de pessoas que estão à beira de cometer uma loucura qualquer
e de repente um acontecimentozinho aparentemente fortuito, ao acaso, desperta naquela pessoa algo que naquele momento muda a sua disposição, muda a sua intenção. Então não se pode deixar para amanhã nem imaginar que a vivência do Evangelho seja apenas para aqueles dias formais, aqueles dias oficiais, que as nossas religiões sempre nos convidam, que são cerimônias importantes, bonitas. Nossa, tem certas músicas, mesmo de louvor, de exortação, que mexem com a nossa alma, que nos arrepiam, que mudam as nossas disposições. Quantas vezes, ao ouvir o sermão de um padre, a prédica de um pastor protestante, a oratória, a palestra de alguém dentro do centro espírita, nós saímos de lá com a visão modificada sobre certas coisas. Desperta, às vezes, em nós coisas que não estávamos percebendo, não é? Tira aquele clima mental meio pesado, meio denso. E isso para não falar na assistência espiritual que nós recebemos nos templos, mas com certeza a todo momento. Lembremos de Jesus com a mulher samaritana. Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado, louvado, gratificado. Então, a qualquer momento, quando nós mudamos as nossas disposições, quando elevamos o pensamento, quando pensamos em Deus, no bem, no belo, em Jesus, ou no santo de nossa devoção, alguma coisa que nos incentive o bem, o amor, a caridade, o trabalho, a benevolência, a nobreza de alma, a correção de atitude, tudo isso eleva as nossas energias íntimas, eleva a nossa alma, muda o nosso tônus mental e é um recurso poderoso que, inclusive, chega até a ter repercussões favoráveis no corpo físico, na nossa fisiologia. Vamos ver alguma das nossas mensagens aí. A participação só, né? Simone e o Clóvis estão com a gente hoje. Bom, se ninguém xingou, já é uma grande coisa, não é? Vamos, então, fazer o nosso momento de oração. Aquele instante em que nós vamos abrir um pouco mais as nossas mentes, os nossos corações, certamente com o amparo que vem do mais alto, nos lembrarmos de pessoas queridas, ou daquelas outras que muitas vezes nem temos amizade, mas que sabemos da sua dor, do seu sofrimento. Nos lembrarmos das pessoas que estão internadas em hospitais, hoje vivendo dramas terríveis. Nos lembrarmos das famílias dessas pessoas. Nos lembrarmos dos desencarnados. Todos desencarnam, há muitos desencarnes todos os momentos da Terra. Alguns espíritos estão muito bem, levaram uma vida de consciência tranquila, de prática do bem, buscando mais a espiritualidade, mas outras ainda, como a maioria de nós, presas ao materialismo, às sensações. Muitos de nós ainda carregando dramas de consciência, por equívocos. Precisam da assistência espiritual, que jamais falta. Não alimentemos essa ideia errada de que alguém fica ao léu sofrendo em regiões trevosas, sem amparo, sem assistência, sem alguém que cuide deles. Com certeza tem. Não é? Muitas vezes nos colocamos, Senhor, em situações difíceis e podemos dizer que vamos colher as consequências que até merecemos, mas não estamos desamparados. Muitos velam por nós, aguardando muitas vezes apenas um movimento de alma, no sentido do arrependimento, da percepção da luz, no sentido de ter melhorado a sua compreensão íntima, de ter abrandado o coração. Muitas pessoas, após desencarnarem, carregam uma carga tão grande de ódio, de revolta, que não conseguem receber auxílio. Não porque falte ajuda, eles não conseguem sequer perceber os espíritos amigos ao seu lado, porque se ennovelaram
num emaranhado de pensamentos problemáticos, nefastos, nocivos. Então, as nossas orações pelos desencarnados são muito úteis a milhares de testemunhos. Eles recebem uma espécie de refrigério, de alento. Muitos encontram luz, outros tantos conseguem escutar a voz dos seus amigos espirituais, porque as nossas vibrações ampliadas pelas vibrações dos espíritos superiores chegam até essas pessoas e são como um bálsamo para suas dores. Também nos lembramos aqui das famílias dos recém-desencarnados, que na maioria das vezes nós todos pouco preparados para esse fim de etapa terrena e início de uma nova etapa espiritual, porque a vida é uma só, a vida é sempre a mesma. O que fica para trás é o corpo. Então ainda precisamos nós dos lenitivos, das boas palavras, do consolo, não é? Dos pensamentos e das vibrações. Então oremos por todas essas pessoas, por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos vizinhos, pelos companheiros do trabalho. Oremos até por aqueles que não nos queirem bem, aparentemente. Oremos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, dizia Jesus. A oração de fé salvará o enfermo, afirma Tiago. Então, Senhor, nesse momento, com muita humildade, de corações e mentes abertas, nós rogamos o amparo, as bênçãos de luz e de harmonia para todas essas pessoas que nós agora carinhosamente nos lembramos. Imaginamos seus rostos, suas fisionomias. Ou para aquelas pessoas que se encontram atreladas a leitos purgatoriais de dor, em hospitais, tanto quanto aqueles que se encontram em asilos, nas penitenciárias humanas, verdadeiras masmorras ainda nos tempos de agora. Suaviza, Senhor, a vida dessas criaturas, ainda que seja por alguns instantes. Permita que a tua bondade possa chegar a todos esses corações, que as nossas mentalizações e vibrações de agora possam ser ampliadas pelos espíritos amigos e direcionadas para todas essas pessoas. Que nós, na nossa pequenez e humildade, possamos nos transformar num pequenino foco de luz que vai espraiar um pouco da tua misericórdia e da tua bondade através dos nossos pensamentos, das nossas construções mentais felizes, animadoras. Visita, Senhor, a cada um de nós que aqui nos encontramos nesse momento, gerando um pouco de ânimo, de coragem, de esperança para os nossos corações. Nos faça, Senhor, consolidar a certeza absoluta de que tudo passa, todo mal se dissolve no erro dos tempos. Seja conosco, Senhor, que possamos sentir em nossos corações a tua presença magnânima, viva, excelsa em cada um de nós. Vamos nos despedindo na tua paz, lembrando ainda dos espíritos que comungam conosco a nossa vida diária, as nossas atividades profissionais, porque são muitas, as nossas reuniões esclarecedoras. Agradecemos, Senhor, pela presença desses irmãos que muitas vezes são aqui trazidos, porque encontram uma semelhança, uma simpatia com todos nós, e têm condições melhores de perceber a mensagem consoladora, iluminadora, iluminativa do Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor. Nos despedimos na tua santa paz. Mais alguns momentos, se alguém fala mais alguma coisa. Eu gostei muito, gente, não sei vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela dedicação. Hoje
Nós podemos perceber, nesse momento, há milhares de pessoas vendo, ouvindo um sem número de lives, de gravações, de programas, e assim o Espiritismo vai se divulgando de uma maneira mais efetiva, mais clara, mais próxima de nós. Quantos milhares de pessoas nesse momento não estão prestando atenção à palavra dos companheiros que militam nessa área, que trabalham pela divulgação do Espiritismo e do Evangelho, todos merecedores do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa atenção. Que bom seria se buscássemos o Evangelho do Cristo em todos os momentos de nossa vida, mas ainda precisamos do sofrimento para percebermos a necessidade do amor, da paz, das boas obras. Tenhamos fé e confiança, tudo passa. O ditado talvez dos mais certos do mundo, não é? E em breve tempo virão tempos melhores, novos, de prosperidade, não exatamente, necessariamente de prosperidade material. Prosperidade não é o ter muito. Prosperidade é ter aquilo que nos basta, aquilo que é importante. Todos os luminares da humanidade que trouxeram mensagens extraordinárias, motivadoras, esclarecedoras, nenhum deles possuía fortunas, facilidades, não é? Nenhum deles teve nenhuma vida mansa. Todos enfrentaram as próprias dificuldades íntimas, enfrentaram o egoísmo, a crítica, a vaidade humana, sofreram, mas deram um testemunho que muito nos ajudou. Muito obrigado a todos, fiquemos com Deus e até a próxima. Se você quiser desligar ali no vermelhinho, nós saímos do ar. Mais uma.